pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Então, quando eu vou fazer um vídeo, eu fico me perguntando que tema o pessoal gostaria de ver, né? Qual assunto? E vocês não me ajudam, vocês não deixam sugestões aí nos comentários e eu fico sem saber o que fazer, né? Fico perdida. Então, eu resolvi, sempre que eu puder, sempre que der, eu vou estar fazendo um vídeo sobre classificação de mercadorias na NCM. Por quê? Porque classificar mercadorias é muito difícil. E tem muitos produtos que deixam muitas dúvidas, certo? É muito difícil classificar alguns produtos. Por quê? A tabela ela não é muito explícita, né? Então, muitas vezes você tem que conhecer o conteúdo, a natureza daquele produto. Você tem que estar com o produto em mãos para você classificar corretamente, né? É por isso que é interessante a gente ver os vídeos sobre classificação de mercadorias. Vou tentar fazer vídeos rápidos com um produto só, para vocês não se cansarem, ver o vídeo todo e entender o assunto, certo? Então hoje eu vou falar sobre a NCM do açúcar. Vocês sabem qual é a NCM do açúcar? Nós temos vários tipos de açúcar, né? Temos açúcares de cana, sacarose, maltose, glicose, xaropes, etc, etc, etc. Todos eles estão classificados no capítulo 17 da tabela TIP-NCM. A tabela TIP e NCM é aquela que é uma tabela só, né? A TIP e NCM, e elas tratam do IPI e das NCMs, para exportações e para as operações dentro do país, ok? A gente vai ver esse conteúdo todo, mas antes eu peço para vocês deixarem um like, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, porque eu faço os vídeos com muito carinho para vocês. Mas assim, eu preciso que vocês deixem o like. O like é muito importante para os algoritmos reconhecer o canal e a gente fazer sucesso, certo? Conto com vocês. Então, vamos lá ver o conteúdo? Bora? É como eu sempre digo, classificar mercadorias na NCM é muito difícil, porque a tabela TIP e NCM, ela não traz o produto específico, né? Muitas vezes depende da composição química do produto, né? O produto industrializado, ele tem várias composições que a gente não conhece, muitas vezes nem vem nos rótulos, né? Então isso torna os produtos mais difíceis de serem classificados. É necessário lidar com a legislação que é extensa, né? Nós temos a tabela TIP-NCM, temos a tabela NESH, que são as notas explicativas do sistema harmonizado, né? Que explica cada posição. Temos as consultas da Receita Federal, né? E então a gente tem que ler tudo isso para poder entender como classificar as mercadorias na NCM correta, ok? A legislação específica é essa que eu disse, né? Tabela NESH, TIP, as consultas COSIT da Receita Federal. Sempre que você vai classificar um produto, está fazendo um cadastro de um produto novo, você tem que ter ele em mãos, vai lá nos ingredientes, olhe qual é a composição, né? Se é, por exemplo, conserva de pepino, se é com água e sal, se é com vinagre, se é com ácido acético, cada uma tem uma classificação diferente, entendeu? Por isso que é necessário entender bastante da tabela TIP e NCM. Preciso ler e ter sempre o produto em mãos. Sobre o açúcar, né? Então, existem vários tipos de açúcar. Eles estão lá na tabela TIP, no capítulo 17, né? Que fala dos açúcares e
produtos de confeitaria. Nós vamos falar sobre os açúcares. Na 1701, né, na posição 1701 lá da TIP, estão os açúcares de cana, vejam bem, açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido. No 1702, temos outros açúcares, quer dizer, o de cana estava 1701, entenderam? Incluindo a lactose, maltose, glicose, frutose, levulose, quimicamente puras no estado sólido, xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes, sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natura, açúcares e melados caramelizados. Então, na 1702, são outros tipos de açúcar, né? O açúcar de cana, esse açúcar que a gente tem, sempre está usando, a gente usa mais, está na 1701, certo? Os melaços resultantes da extração ou refinação do açúcar, né? O melado de cana, certo? Na 1703. Os tipos de açúcares mais usados no Brasil no nosso dia a dia, né? O açúcar cristal, o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Esses três açúcares é muito comum. Os outros açúcares são xaropes, são levulose, né? Olha, sacarose, maltose, glicose. Geralmente são para confecção de outro produto, né? Então, assim, esses aqui são os mais usados e a gente vai falar sobre eles, né? O açúcar cristal está na 1701-9900. Vocês vão ver, mas eu vou mostrar para vocês a TIP e ele lá, ok? Então, estão classificados na posição 1701, subposição 9900. Açúcar de cana no estado sólido do tipo cristal, açúcar cristal, tá? Vocês percebem que vão ter, embora estejam todos no capítulo 17, na 1701, eles vão ser especificados as subposições por causa do estado do açúcar. Então, o açúcar cristal está no 1701-9900. Nós temos essa solução de consulta COANA, número 49/2014, que fala sobre essa NCM, indica essa NCM para o açúcar cristal. O link está na descrição. O açúcar mascavo, o que é o açúcar mascavo? É aquele açúcar que não é processado, não é refinado, ele não é branqueado. É aquele açúcar grosso, né? Que vem direto lá do melaço da cana, sem beneficiamento. Que até é dito que é mais saudável do que o refinado, né? Ele está na NCM 1701-1400. É chamado açúcar de cana bruto. Está na solução de consulta COSIT no 9806/2018. Por que eu trago as consultas para vocês? Porque lá na tabela, vocês vão ver agora, assim, fica confuso, não dá para entender direito. Então, as consultas, os empresários têm dúvidas de qual é a NCM correta, então fazem uma consulta para a Receita Federal, que responde falando qual é a NCM correta. Por isso que vocês devem ler as consultas. O açúcar refinado é aquele mais para bolos e outros quitutes, outras coisas mais, não é muito para o preparo do café, né? Então ele é bem fininho, né? Bem clarinho, ele é bem processado. A NCM é 1701-9900, chamado açúcar de cana no estado sólido tipo refinado, sem adição de aromatizantes ou de corantes. A solução de consulta COANA, número 36/2016. Então, essa consulta aqui é que traz a definição, né? A gente, com a consulta da Receita, a gente tem consciência que está cadastrando corretamente, classificando corretamente, porque a Receita Federal está dizendo que é esta a posição correta, ok? Vou mostrar a posição, lá nas posições
a 1701 para vocês. Tabela TIP 1701. Olha, na posição 1701, olha, sempre que no capítulo, no início do capítulo, tem aqui explicando. O presente capítulo não compreende os produtos de confeitaria, os açúcares quimicamente puros, exceto a sacarose, né? Todos esses óses daqui, ó, e outros produtos da posição 2940. Os medicamentos e outros produtos do capítulo 30. Então, ele vem sempre indicando alguma coisa aqui. Essa não é a tabela NESH. A NESH especifica bem detalhadamente. Que é a NESH, na verdade, ela é essa mesma tabela, só que explicada, né? Ela vem com todas as explicações, fica mais fácil você entender. Então, na 1701, onde estão nossos açúcares, a posição diz assim: açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura no estado sólido. Então, açúcares em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes. De beterraba, não é, né? Nós estamos falando do açúcar de cana. 1701, 1300, açúcar de cana mencionado na nota da subposição 2 do presente capítulo. Aí você vem cá, na subposição abrange unicamente o açúcar de cana obtido sem centrifugação. Aí tem toda uma questão, né? Então, ó, outros açúcares de cana estão aqui, né? E outros, porque os açúcares, esses açúcares puros, né? Eles não são adicionados de aromatizantes ou de corantes, né? Nós estamos falando dos 3 tipos de açúcar mais comum. Então, eles vão estar na 170114 e na 170199. Não é isso que nós vimos? E os outros tipos de açúcares, ó, vem para 1702. Outros açúcares, incluindo a lactose, maltose, glicose, frutose, levulose, quimicamente puras no estado sólido. Xaropes de açúcar sem adição de aromatizantes ou de corantes. Na 1703, vem os melaços resultantes da extração ou refinação do açúcar. Ó, melaços de cana e outros. Aqui ela vem a rapadura, certo? Produtos de confeitaria, nós não estamos falando sobre isso, ok? Então, voltemos lá. Então, olha, o 170199 o cristal, o 14 é o mascavo e o 9900 também o refinado. Então, o refinado e o cristal ficam numa posição só, certo? Opa! Calma lá. Tributação do PIS e COFINS, né? Do açúcar. Açúcar cristal, mascavo e refinado. Lá na Lei 10.925/04, que regulamentou o PIS e COFINS, o PIS é Programa de Integração Social, né? E a COFINS é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Lá nessa lei está dizendo assim, ó, artigo 1º, fica reduzidos a zero as alíquotas da contribuição para PIS e PASEP e da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno, dentro do país, né? Interno dentro do país. Inciso 22, açúcar classificados nos códigos 17011400 e 17019900 da TIP. Então, aqui, olha, foi incluído pela Lei 12.839 de 2013. Antes ele era monofásico. Aí, a partir dessa lei aqui, o açúcar passou a ser alíquota zero. Não se paga PIS e COFINS do açúcar, ok? E as NCMs são estas aqui, certo? Por que, Nid, que o açúcar passou a ser alíquota zero?
o açúcar é um produto de cesta básica, né? Então, isso aqui é um incentivo, né, do governo federal para diminuir o preço do produto, né? Geralmente as pessoas mais carentes, né? São produtos básicos que as pessoas precisam comprar, certo? E o açúcar cristal mascavo e refinado no ICMS, no Tocantins, como eu falo só do Tocantins, porque eu estou no Tocantins, eu não conheço a legislação de todos os estados, né? O açúcar tem base de cálculo do ICMS reduzida para chegar a uma carga tributária de 7%, né? Então, você vai vender um produto por R$100, você vai comprar também um produto de R$100, você reduz a carga tributária, né? Para você vender aquele produto só com uma parte, pagar imposto só uma parte daquele produto. No caso do açúcar, você reduz 61,11 menos, né? Vai chegar a uma carga tributária de 7%, no caso do açúcar, ok? Atualmente, né? Porque a legislação tocantinense está toda confusa por causa da elevação da alíquota para 20%, ainda está tudo indefinido. Essas reduções de base de cálculo devem ser revistas, ok? E o açúcar cristal, ele é substituição tributária, com VA ou pauta, né? Lá no anexo 21, tem todos os produtos que são substituição tributária no estado do Tocantins, e lá está os açúcares, né? Inclusive o açúcar cristal. O cristal é reduzido de base de cálculo, e lá vai constar a pauta ou VA. VA ou pauta, você faz o cálculo, os dois cálculos sobre o VA e o cálculo sobre a pauta fiscal, o que for maior, o que você vai pagar sobre ele. Os outros açúcares são substituição tributária também. VA ou pauta também, está no mesmo anexo 21 do regulamento do ICMS do estado do Tocantins. Só que os outros açúcares não têm redução de base de cálculo. A redução da base de cálculo só para o açúcar cristal. Por quê? Porque é um produto de cesta básica, certo? Então, galera, gostaram do vídeo sobre a NCM do açúcar? Viu o quanto aquela tabela ela é complexa, né? Nada é legível, nada é explícito. Então, você tem que estar, né, procurando a melhor classificação para o seu produto. Tem que se ler bastante, entendeu? Então, por hoje é só, mas não se esqueça do like, né? Clique aí, ó, no joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!